situação que ela está. E agora? Se ela não fizer o que ele falou, a vida dela acabou. Só que se ela fizer o que ele falou, ela pode ser presa, processada, ela vai ser, imagina só, né? Presa, notícia, imprensa, de qualquer forma, ela está em xeque. Só não está em xeque mate porque ele deu uma chance para ela, para mover um peão ali, alguma coisa. Ó, dá tua torre para mim aí, quem joga xadrez sabe do que eu tô falando, faz um rock, alguma coisa, mas se vira, eu quero até 5 horas da tarde. E ela provavelmente vai aceitar a proposta dele, ela vai sofrer exposição, porque ela sabe o tamanho do dano que ela vai sofrer se ela não fizer o que ele está mandando. Então é um caso. Esse é só um exemplozinho do que ele pode fazer. E outra coisa, ele tem regozijo na tortura. O psicopata, ele gosta de ver a crueldade. Ele não se contenta somente em matar, estuprar. Inclusive, as mulheres que convivem com esses homens, muitas delas vão descobrir o grau de psicopatia na hora em que estão fazendo sexo. Porque eles vão se comportando de uma forma a serem ótimos amantes. Entretanto, chega um dado momento em que a violência predomina e eles colocam, por exemplo, a mão no pescoço a ponto de estrangular. E a pessoa não quer, entendeu? Ela não está a fim de morrer, ela quer um orgasmo, é diferente, né? Ela pode até morrer de paixão, mas não esganada na cama quando ela não quer, né? É diferente. Portanto, até um aviso, um esclarecimento importante aqui. O cara casado, que acha que pode chegar na esposa e ter algumas ideias um pouco assim, que fujam um pouco a normalidade, e ela diga não, e se ele prosseguir, apesar de ela ter dito não com veemência, ele comete um crime de estupro. Não é porque ele é casado que ele pode fazer o que ele bem entender, não. Assim como ela também não pode infligir a ele certas fantasias que ela venha a ter e ele não concorde, certo? O que acontece entre 4 paredes tem que ser consensual e ninguém tem nada a ver com isso. A vida privada das pessoas, ninguém tem nada a ver, por isso que é privada. Fosse pública, né, é privada, certo? Consensualmente, ninguém tem nada com isso. Mas o psicopata, ele mostra essa marca, a violência, no sexo já, e é um aviso e tal. E, no entanto, quando eles são presos, é inacreditável o número de cartas que chegam de mulheres que sabem dos estupros, das mortes, dos assassinos, de tudo que eles fazem. E mesmo assim se apaixonam por eles e ficam mandando cartas. E, inclusive vão lá praticar sexo com eles. Como aconteceu com Ted Bundy lá nos Estados Unidos, em que ele andava com um livro debaixo do braço, deixava o livro cair, porque ele tinha um alvo já, uma moça bonita. Aí a moça chegava para ajudá-lo, ele já fazia com que ela fosse até o carro, porque ele estava com o braço quebrado, um fingimento daqueles. Ela ia com ele, lógico, solícito, o cara com o braço quebrado, carregando o livro. Ele dava uma pancada na cabeça dela, punha no carro, estuprava e matava. E fazia isso diversas vezes com várias pessoas. Nem aí. Outra coisa, imagine o seguinte, o indivíduo chega com um carro, para na frente de um posto de gasolina, tem uma loja de conveniências. Ele quer comprar alguma coisa. Quando ele chega ali, tem uma senhora que está abastecendo o veículo. Mas ele resolve passar ali. Só que acontece que essa senhora está ali. Em vez de ele dar a volta, ele volta para o carro, abre a porta, pega no porta-luvas uma faca, vai até ela e esfaqueia a mulher ali mesmo. Mata a mulher. A polícia chega. Quando a polícia chega, indaga. Por que você fez isso? Ele vira e fala assim, ela estava na minha frente, eu estava com pressa. Desse jeito ele responde. Dá para imaginar um cidadão que faz isso? Outro um cara é um estudante de medicina, ele é um cara boa pinta, tem a postura alfa, psicopata, ele sabe se comportar, ele sabe falar, ele é eloquente, é egocêntrico, mentiroso, mas ele fala, certo? Então ele chega ali, ele é muito harmonioso, muito solícito, sabe? Então assim, qualquer coisa, o médico chega ali, o professor de medicina só o elogia, ele é o pupilo da turma, ele é o cara que ensina os colegas, ele é o cara mais inteligente da sala. Só que acontece, aí ele tem uma moça muito bonita que começa a paquerá-lo, olhá-lo e tal, e ele também troca de olhares oculésica, ele sabe muito bem o que é o oculésica, é a zona de interesse visual. As pupilas já ficam dilatadas assim, ela já inclinou, ele já chega perto, já olha 3 segundos para uma delas, 3 segundos para outra, 3 segundos para a boca dela, volta, olha novamente, mais 3 segundos, ela inclinou a cabeça, deu um leve sorriso, ele já chegou, já deu um beijo nela, pronto. Ela já ficou ali, um cara que é um médico brilhante, um futuro médico brilhante, inteligente, de boa família, e ainda todo galante desse jeito, e chegou e soube seduzi-la, e aí pronto, um amor, vamos casar.
coisa foi rápida, vamos viver juntos um tempo e depois casar. Mas convivendo com ele começaram a acontecer alguns problemas, vazamentos financeiros. Parece que uma conta não foi paga, depois outra também não foi. Ele começa a parar de responder com tanta frequência as mensagens que ela envia, os telefonemas que ela dá, pedindo explicações sobre déficits bancários que até então ela desconhecia. Mas ele estava jogando, porque ele era um jogador, um apostador, gostava do cassino. Mas ele não gostava só do cassino. Pior, se ele gostasse só do cassino, já seria uma tragédia. Mas seria só financeira e moral para ele, talvez. Mas ele era pior, porque ele era viciado em pornografia. Esse médico brilhante. Pornografia. Ele simplesmente, ele pegava a rede social, entrava no computador ali, de madrugada, ela estava quieta num canto lá, ele pegava, entrava lá e verificava quais eram as pessoas que estavam oferecendo, né, o sexo. E ali ele verificava, anotava, analisava e ia até esses lugares, certo? Já marcada a coisa, agendava, ia até lá e simplesmente matava as mulheres. E não só, às vezes ele nem estuprava, só matava. Só matava. Esse homem, um médico, um brilhante, tal, com tudo para ser feliz. O pai da moça adorava o médico, inclusive. O cara muito inteligente. Lógico, sabia que o pai da moça gostava de golfe, ele ia jogar golfe com o cara, enchia o ego do cara de coisa. Agora, quer ver uma outra história? Essas histórias que eu estou contando são verídicas, ok? São verídicas. Um médico, psiquiatra, e é um avaliador dentro de um sanatório. E tem um paciente que está para ter alta ou não. Vai depender do que ele vai dizer. Esse paciente é um psicopata. Esse psicopata ele tem acesso a um livro que o médico escreveu na biblioteca do próprio sanatório. Aí ele dá um jeito, porque o psicopata sempre vai dar um jeito, né? Ele de um jeito ou de outro, ele é muito liso, né? Ele vai e pronto, que nem uma serpente. Aí ele chega e tem acesso ao livro. Ele pega o livro, separa as partes mais importantes, faz uma seleção, entende o que o médico pensa, o que o médico decide e pronto, acabou. Aí ele vai para a entrevista. Chega lá, o médico faz uma pergunta qualquer para ele e tal, ele começa dissimuladamente, claro, a fazer um teatro e fala para o médico exatamente aquilo que o médico pensa da vida, do comportamento, do que é a sociedade, de como é o cérebro, de como é tudo e tal, e qual a decisão que seria mais oportuna, que ele entendesse que o indivíduo que é psicopata pudesse estar na sociedade sem causar dano qualquer a quem quer que seja. Essa é a função dele. E o psicopata leu aquilo. Chega lá, quando ele tem a palavra, o que ele faz? Ele pega e começa a falar as mesmas coisas que o médico escreveu. E começa a falar de uma forma natural, ele usa sinônimos, ele usa outras plataformas, outras formas de falar, mas ele fala exatamente aquilo que o médico quer ouvir. E o médico fica impressionado com a genialidade e intelectualidade do psicopata. Que homem inteligente que temos nesse sanatório. Nossa, eu não posso falar nada, mas eu penso a mesma coisa que ele falou. É um gênio esse psicopata. Peraí, vou dar um laudo aqui. O laudo diz que o psicopata ele não só é totalmente confiável, como ele ainda é extremamente inteligente, será muito útil à sociedade. De modo que não haveria porquê de mantê-lo ali privado do seu direito de liberdade, podendo contribuir muito para que a sociedade evolua, cresça e se desenvolva, feliz e contente. E solta o indivíduo. Sabe o que ele faz? Logo numa primeira noite que ele sai do sanatório, ele mata 3 pessoas. 3 pessoas. E o médico foi quem liberou. O que os senhores acham disso? Do comportamento do psicopata? A outra é uma mulher, Charles Manson. Charles Manson tinha um povoado meio riponga. Ele tinha Helter Skelter, que ele achava que era uma guerra de afrodescendentes com brancos, que agora nós temos que usar uma linguagem adequada, né, aos momentos, que para mim são um pouco hipócritas do ponto de vista político, do politicamente correto, que para mim vale muito mais a intenção do que o termo, mas tudo bem, vamos respeitar. Então ele coloca assim, as pessoas da comunidade dele que fazem sexo em grupo, que tomam drogas em grupo, ele coloca as moças para matarem pessoas. Mas não é para matar simplesmente, é para matar com crueldade. E escrever com sangue na parede, Helter Skelter. Porque ele entende que ele é um compositor, ele é um músico, ele entende que os Beatles têm uma certa divindade na vida dele, mas ele é um frustrado, porque ele não consegue. Ele até tem uma banda que tenta ajudá-lo, mas ele não é aquele sucesso todo que ele acha que é, mas ele é um avatar no meio em que ele está. Ele faz sexo com todas as mulheres que lá estão. Todas elas que lá estão já tiveram que fazer sexo com ele e fizeram espontaneamente, do jeito que ele quis, com violência. Ele é um psicopata. Quando ele viu que não ia gravar a música lá que ele quis gravar,
Ele simplesmente mandou as moças matarem todo mundo que tinha na casa de um grande diretor de cinema. E inclusive uma atriz americana grávida. As moças entraram lá e mataram todo mundo, à base de facada, tesourada, tiro, tudo que vocês podem imaginar aconteceu ali. Isso daí não foi uma única vez, não. E outra coisa, ele dizia a elas, antes de sair a eles, porque havia um homem também junto, ele dizia assim, olha, é o seguinte, não é só matar, não. Eu quero que vocês deem o recado, que eu nunca aceitei a repúdia de não aparecerem aqui para ouvir a música que eu fiz. Vocês não acreditam. O que aconteceu ali foi uma carnificina. Gritos, horrores, a mulher grávida. Morreram todos. E eles no carro, quando voltavam disso, rindo. E na hora que chegaram lá e narraram os fatos a todos, essas coisas vieram à tona. E foram aparecer na televisão. E quando apareceram na televisão, eles estavam assistindo. E se reuniram todos ali e começaram a rir, e brincar, e fazer sarcasmo. Vejam só que um psicopata ele é capaz de contagiar até as pessoas assim que estão ali. As pessoas estão absolutamente subjugadas à vontade de um indivíduo completamente louco, assim, do ponto de vista paranoico, do ponto de vista da normalidade que ele é capaz de causar em qualquer pessoa normal, entre aspas, se é que há alguém que seja totalmente normal nesse planeta. Porque às vezes eu tenho a impressão de que nós estamos num hospício e os loucos começaram a tomar conta da administração. Então esse é o perfil do psicopata. Eu paro por aqui, mas saibam vocês que foi um grande prazer, apesar de falar de um indivíduo que tem essa natureza, o psicopata. No próximo vídeo eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em que eu fui advogado de uma vítima. Mas só para dizer, para encerrar aqui, posso dizer que eu nunca vi uma moça tão bonita chorar tanto e não poder fazer nada. Nada que eu fizesse podia fazer com que ela parasse de chorar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite. E a Doug News, Expansão da Consciência, se despede aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e nos ajudar com o nosso trabalho.